O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8. Estamos de volta, são 8 horas e 39 minutos, 8h39 aqui na Antena 8 FM, o nosso Jornal da 8. A sua participação, como sempre, é muito bem-vinda no 992-379608. César Jumana, nós temos agora um tema muito importante para a gente debater, né? Que é, fala sobre saúde também, sobre saúde, só que mental. E a gente vai falar com quem, César? Com a doutora Ellen Cicolin Contro. Ela é psicóloga, especialista em liderança e gestão e consultora em desenvolvimento humano. Vamos falar com ela então? Vamos lá. Ellen, bom dia, um prazer falar contigo. Seja bem-vinda aqui ao Litoral Norte, a Rádio Antena 8 FM. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, né, César? Com certeza, seja muito bem-vinda. Doutora Ellen, nós sabemos que a sua consultoria está voltada, acredito eu, mais para a área empresarial, mas é inegável que hoje, em função da pandemia, muitas pessoas estão precisando desse apoio, né? Porque a reclusão em casa, né? Até num ambiente de trabalho mais conturbado, né? Em função da pandemia, isso deve estar afetando muito, inclusive os profissionais de saúde. O que a senhora poderia nos adiantar com relação à situação, ao momento atual? Esse é um momento, de fato, muito delicado, de muitas incertezas, né? E que afeta... A primeira coisa que afeta é justamente a produtividade, né? Porque a gente passa por acima de tudo, né, a questão da saúde, da sobrevivência e depois uma questão de desequilíbrio emocional, que esse momento traz para todos nós, né? Então, as empresas nesse momento estão sentindo, não só nas questões financeiras aí, né, para poder sobreviver, para poder se segurar, mas também os profissionais, mesmo aqueles que estão trabalhando em casa, por conta dessa instabilidade emocional, fica muito difícil ser produtivo, fica muito difícil se engajar, né? Como é que eu me engajo com alguma atividade quando eu percebo que todo o meu ambiente parece que está desmoronando? Então, dentro da casa do profissional, mesmo que ele não tenha perdido o emprego, muitas vezes ele tem um parente, um amigo, alguém que ele gosta, às vezes hospitalizado, alguém próximo a ele ou da família dele perdeu o emprego. Então, essa situação toda causa um desequilíbrio enorme e faz com que diminua, obviamente, a produtividade, o engajamento, a atenção, e que ainda some aí algum tipo de tristeza, de senso de ansiedade, de transtornos mentais podem aumentar nesse momento, né? Então, um cuidado aí. E quais seriam as orientações ou como poder ajudar essas pessoas? Bom, existem hoje muitas práticas organizacionais. Grande parte das empresas tem adotado programas de assistência psicossocial, hora do psicólogo, numa tentativa aí de justamente criar proximidade e presença. Né? Então, nesse momento, o que a empresa pode fazer para os seus profissionais? É criar proximidade e presença. Então, disponibilizar os seus líderes, preparar os seus líderes para que estejam bem, para que eles possam assessorar os seus profissionais e criar programas para ouvir esses profissionais e ajudá-los nesse processo de reestruturação emocional. Só assim a gente consegue garantir novamente engajamento e equipes prontas para fazer um processo de reorganização e de reestruturação das empresas. Não tem outro caminho. Então, hoje a gente percebe que tem diretores fazendo lives semanais para que os profissionais se sintam próximos, ouvindo, criando canais de comunicação aberta e acolhedora, diversos canais para ouvir esses profissionais, ouvindo de fato e disponibilizando esses programas. A senhora é sócia da empresa Humano Mais, né, que é uma empresa no setor de gerenciamento de pessoas. Nesse momento em que a gente vive o isolamento social, essa consultoria, esse atendimento voltado a essas lideranças, ele pode ser feito via videoconferência? Sim, exatamente. Hoje os programas eles estão sendo feitos
online, existem plataformas de atendimento psicológico e também as reuniões em grupo, que também podem acontecer para falar sobre temas como a ansiedade, a depressão, a produtividade, como é que a gente aplica nesse momento o nosso potencial e como é que aplicando o nosso potencial a gente se sente melhor, mais tranquilo, a gente nutre as emoções positivas, que são hoje questões tão importantes para que a gente continue bem, né, promovendo o bem-estar. Então dá para fazer online sim. Aliás, hoje tem sido essa a única forma, né? A gente não aconselha ninguém a se reunir nesse momento, obviamente, né? E dá para fazer assim, todo esse processo pode ser digital, pode ser online. E vocês têm atendido alguma empresa na área hospitalar ou que esteja diretamente ligado com a pandemia? Sim, a gente atende alguns profissionais da área da saúde, né? Então, a gente oferece apoio psicológico, claro que à medida que eles têm a disponibilidade de agenda, com outras empresas, né, que não são do ramo saúde, a gente consegue organizar, até os grupos dos profissionais da saúde, a gente fica disponível quando eles têm agenda, quando eles têm um tempo, quando dá pra gente entrar e atuar, a gente fica à disposição deles, para também fazer, às vezes, uma conversa, até uma ligação. Às vezes tem profissionais da saúde que não conseguem sair daquele momento, estão lá o tempo todo focados, tem um minutinho, às vezes, no horário do almoço, eles querem conversar, querem falar, às vezes estão abatidos, né, com toda a situação que estão vendo, e a gente consegue atuar. Quando eles têm um tempo, a gente consegue fazer todo esse processo online também, através aí das plataformas digitais, a gente consegue fazer esse atendimento dos profissionais da saúde, que são, nesse momento aí, os nossos verdadeiros heróis, né? Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta agora mais voltada para o lado coloquial, até como forma de esclarecimento ao nosso ouvinte, né? Porque existe uma dúvida normal entre a população em diferenciar o psicólogo do psiquiatra. Qual seria a diferença clara para que os ouvintes pudessem entender? O psiquiatra, ele tem uma formação médica, né? Ele é um médico e ele atende aí também as questões psicológicas, né? Mas ele também tem como ele tem a formação médica, ele pode disponibilizar uma série de medicações. Às vezes, a gente faz um trabalho muito em conjunto. O psicólogo, ele atua com a terapia, né? Ou seja, através das ferramentas terapêuticas que envolvem a conversa, a fala, os testes projetivos, né? Ele não administra medicamento, mas ele trabalha através da fala, dessa atuação em psicoterapia para tratar a causa dos problemas. O psiquiatra, ele trabalha muito junto com a gente quando, por exemplo, você tem um paciente num estágio que a conversa para aquele momento, né, o setting terapêutico ali, o processo da fala não ajuda ele. Então eu tenho, por exemplo, um paciente que ele está em pânico, né, em situação de pânico mesmo. Ou uma doença ansiosa muito grande que ele não consegue nem raciocinar. Porque a gente sabe que tem alguns transtornos que eles afetam inclusive o processo de raciocínio, né? Então o cliente ele não consegue naquele momento pensar, raciocinar e responder. Então nesse momento o trabalho em conjunto com o psiquiatra é muito importante, né? Para que ele administre uma medicação, para que baixe esse nível de ansiedade, para que a gente consiga atuar aí nas causas. Não sei se eu fui suficientemente clara. Não, claro, não, com certeza, com certeza. Uma pergunta agora de quem não sabe. No caso do autista, seria um caso para o psicólogo? Aí é uma equipe multidisciplinar, né, que atende. O autismo ele já é uma doença que, de fato, né, uma patologia que precisa de uma equipe multidisciplinar pela sua complexidade. Perfeito. Fabinho? Bom, eu gostaria de perguntar como que fica essa questão de quando voltar, né? A mente desses funcionários, né? Muitas das vezes na empresa, quando voltar tudo, né? As pessoas muitas das vezes estão trabalhando em home office, né? Quando elas voltarem, como que está a expectativa já dessas pessoas e como que essas pessoas já estão lidando com essa questão de pensar, né? Como que eu vou voltar a trabalhar, conviver novamente com... Acredito até que muitas das empresas, após essa pandemia, né? Após essa situação toda do Covid-19,
Covid-19, vão reavaliar até mesmo a questão de custos, né, de gastos, né, da empresa, vão reavaliar e vão ver o que está dando certo. O funcionário trabalha em home office, né, o que está funcionando. Mas como que essas pessoas estão na expectativa da volta já, né? Não sei se é cedo falar de volta, mas a gente tem essa expectativa, né? Sim, claro, com certeza. Bom, a gente entende que algumas mudanças né, não são permanentes agora, né? Então, é justamente isso que você falou, as empresas estão avaliando, as empresas que antes não estavam preparadas para o home office, para a cultura ágil, né? Elas tiveram que se adaptar, correr, se adaptaram, né? E aí elas perceberam que deu certo. Muitas empresas vão perceber a economia, né, de manter o profissional em casa, aumento da qualidade de vida também. Então essas são questões aí que a gente, a partir de agora, mudou, né, e a gente vai ter que rever. E também tem um outro lado, uma outra parte aqui. Quando as pessoas retornarem, existem pessoas que vão ficar muito felizes de poder retornar, de restabelecer as suas conexões, outras vão ter percebido o benefício de atuar home office, né, e vão preferir ficar assim, e as empresas vão ter que estudar. Uma coisa que não dá pra gente achar que vai acontecer é que o nível de produtividade vai ser o mesmo rapidamente assim que retornar. Justamente porque a gente vai estar lidando com as pessoas, se reorganizando de questões que mobilizaram toda a vida delas, né? Então tem gente que vai estar voltando e que perdeu alguém, tem gente que a renda familiar está menor. Então, nesse momento, é o papel das lideranças, que são verdadeiros influenciadores da organização, das lideranças estarem próximas dos seus profissionais, para conseguirem aí aos poucos ir resgatando esse nível de engajamento, de propósito, para então elevar níveis de produtividade. Não dá para cobrar produtividade assim, voltar no dia seguinte, vai estar tudo igual. A gente não pode ter aí essa ilusão. Né? Agora, Eren, falando até sobre essa questão até mesmo de volta, algumas empresas já estão estudando o cenário de qual era a produção, isso de cada funcionário, qual era a produtividade desse funcionário quando empresa e hoje como home office e vice-versa, para ver quando voltar se há mais produtividade desse funcionário, o desempenho dele quando estava trabalhando na empresa ou em casa. Haverá também essas empresas que estarão analisando isso? É difícil falar disso nesse momento, né? Porque esse mundo VUCA que a gente vive, e nessa situação de pandemia, trouxe muita clareza dos tipos de empresa que a gente tem. A gente costuma dizer que nesse momento a palavra é confiança. Como é que você vai microgerenciar alguém que você não vê mais, né? Então, ações como microgerenciamento, aquele tipo de gerenciamento muito próximo que não dá autonomia para o profissional, nesse momento de pandemia não tem nenhum espaço. Você confia no seu profissional, não confia, né? Não dá para microgerenciar ninguém. É verdade. Então, a pandemia trouxe um tipo de autonomia para todos nós, né? E aí, nesse momento, também a gente precisa entender quem são os profissionais que a gente pode confiar. A gente já vai voltar com essa informação quando as coisas teoricamente voltarem ao normal, mas é claro que a gente não pode deixar de lado em avaliar os profissionais que não foram tão produtivos. Por que não foram? Né? É justamente porque são profissionais que naquele momento não estão afim, não estão engajados, ou porque estavam inseridos numa situação de dor, de descompasso, né? Então, isso vai ser com certeza avaliado caso a caso e deve ser avaliado, deve ser levado em consideração. É verdade, é uma situação realmente que deve ser reavaliada caso a caso, né? Com certeza. Exatamente. Eu gostaria até de citar um episódio que aconteceu ontem. Eu fui acessar a minha conta bancária pela internet e havia necessidade de você fazer uma atualização daqueles sistemas de segurança. Tentei 2 vezes, eles pediam sempre para reinstalar, aí fui obrigado a ligar para a central de atendimento, que é em Curitiba, é do Sicredi. E por incrível que pareça, eu fui atendido por uma moça, funcionária do Sicredi, que estava trabalhando em home office, ou seja, eu não sei o mecanismo para transferência dessa ligação, mas ela me atendeu do apartamento dela,
com uma disposição, com uma gentileza, e aí tivemos que esperar, ligar e desligar o computador, etc., reiniciar, e conversamos algum tempo, e ela falou que está sendo uma experiência incrível para ela, pela comodidade de estar em casa, de uma série de preocupações que deixam de existir, e como ela se sentia bem poder estar trabalhando dessa forma. Uhum. É justamente isso, né? Existem profissionais que estão amando, né? E que são, inclusive, mais produtivos nesse momento, justamente por perceber, né, as vantagens. E existem aqueles que estão desesperados, né? E esse é o momento, inclusive, das empresas fazer o que a gente chama de gestão comportamental, né? Que é identificar os perfis. Existem aí várias ferramentas hoje que nos ajudam, cientificamente validadas, que nos ajudam a identificar os perfis. Então, por exemplo, a gente tem perfis que são executores, relacionais, que precisam das pessoas, do contato, né, que querem esse ambiente com os outros. Existem as pessoas que são mais analíticas, as pessoas que são mais planejadoras, que gostam de passar um tempo com elas, de estarem mais isoladas para pensar melhor. Então, são perfis diferentes e todos têm as suas qualidades. Fazer a boa gestão comportamental, entender que perfil gosta do que, é valorizado pelo que, produz mais de que forma, nos ajudará nesse momento a entender por que algumas pessoas, né, tiraram mais benefícios do que outras nesse momento. E existe aí também um tipo de diagnóstico que a gente pode realizar, que nos ajuda, né? Então, por exemplo, a Mano Mais trabalha bastante com esse tipo de diagnóstico que ajuda as lideranças das empresas. Ok. Doutora Ellen, se alguém, de algum dos nossos ouvintes, quiser entrar em contato com a senhora, com sua empresa, a senhora poderia dar os dados, por gentileza? Claro. Nosso site é www.humanomais.com.br. Lá tem também todos os nossos contatos, nossas redes sociais, e a gente está à disposição. Ok, Fabinho. Muito obrigado, Ellen. Agradeço imensamente a disponibilidade para estar conversando com a gente, conversando aqui com a população. Acho que isso é muito importante. Agradecer mais uma vez a assessoria aí da Mariana, que tem disponibilizado aí excelentes profissionais para conversar conosco aqui. E eu agradeço imensamente e deixo aqui a rádio, os microfones sempre à sua disposição. Muito obrigada, viu? Foi um super prazer. Muito obrigado mesmo aí, um grande abraço. Aí, importante, né, César, discutir sobre isso, principalmente num momento como esse, e aí a Hélice Colim Contro, né, que é psicóloga, especialista em liderança e gestão, consultora em desenvolvimento humano e organizaciona e sócia até da Humano Mais, né? Que é a empresa até no setor de gerenciamento de pessoas, e trazendo essas informações e tirando até mesmo essas dúvidas, né, de todos nós, né? Com certeza. Muito importante num momento como esse. Vamos fazer aquela pausa, tomar mais um cafezinho? Da Dona Lourdes? Vamos lá tomar aquele café, a gente já volta já. É bem rápido. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui na Antena 8 FM. Jornal da 8.